Olá, o meu nome é Marcela Souza, eu sou jornalista e sou criadora e apresentadora do podcast Detetive do Sofá. O Detetive do Sofá já existe há mais ou menos 5 anos e nele eu falo sobre crimes e mistérios que nunca foram resolvidos. E um dos primeiros casos que me chamou a atenção e que foi até um dos responsáveis por eu me interessar sobre esse assunto foi o desaparecimento do Brian Shafer em abril de 2006. Ele me parecia ser um caso extremamente intrigante, porque como assim um homem entrou no bar e nunca mais saiu? O que pode ter acontecido com ele? Era uma coisa quase de outro mundo para mim. Isso, é claro, baseado nos artigos que eu li enquanto eu tentava me inteirar sobre esse desaparecimento. O Brian parecia ter uma vida perfeita, um jovem estudante de medicina, um cara bonito, popular, com muitos amigos e uma família de comercial de margarina. Quem poderia querer fazer mal para ele? Ele parecia ter tudo e um futuro brilhante pela frente que já tinha sido traçado para ele. Exatamente por eu ter essa formação de jornalista, eu quis ir mais a fundo nesse caso. E isso é algo que eu gosto e que eu tenho o costume de fazer em todos os casos que eu apresento no Detetive do Sofá. Então, eu comecei a procurar pessoas diretamente envolvidas no caso do Brian Shafer para conversar, para saber melhor quem era o Brian, como era a personalidade dele, os relacionamentos dele, saber o que mais estava acontecendo na vida daquele rapaz na época do desaparecimento. E claro que eu também queria saber mais detalhes a respeito da investigação e como ela foi conduzida. Eu conversei com muita gente relacionada a esse caso. Eu falei com o investigador-chefe, o responsável pelo caso, que atualmente já está aposentado. Eu falei com um detetive particular que foi contratado pela família para procurar o Brian. Eu falei com primos e amigos dele. Falei até com a mulher que foi a última pessoa a ter interagido com o Brian na noite em que ele desapareceu. E eu procurei também jornalistas de Columbus que cobriram o caso na época. Enfim, toda essa gama de pessoas que poderiam me dar relatos em primeira mão e responder a várias perguntas que eu tinha. E isso me levou a descobrir que muita coisa que a gente sabia sobre o Brian, coisas que são ditas em artigos da internet, por exemplo, não são exatamente verdadeiras. O Brian era uma pessoa muito mais complexa do que eu imaginava. O relacionamento dele com a família não estava bom. A mãe dele tinha morrido mais ou menos um mês antes dele desaparecer. Ele não queria estudar medicina, ele não queria nada daquilo que já tinha sido definido para o futuro dele. Outra coisa muito interessante é que sempre foi dito que a polícia tem 100% de certeza que ele não saiu do bar, que um policial analisou as câmeras de segurança e contabilizou a entrada e saída de todo mundo que esteve lá, e a única pessoa que não teria saído foi o Brian. Mas as pessoas não têm noção do tamanho daquele bar. Era um bar universitário, numa cidade universitária, com banda tocando ao vivo. Eu acho que ele tinha até 2 andares, se eu não me engano. E o Brian esteve lá na noite de sexta para sábado, logo após as provas terminarem e no primeiro dia, praticamente, do Spring Break. O bar estava completamente lotado e tinha um entra e sai constante, porque os universitários estavam fazendo bar hopping, que é quando você vai a vários bares tomar um drink ou um shot em cada um deles. O próprio Brian já tinha estado naquele bar mais cedo naquela mesma noite. Então, dizer que um policial ficou assistindo as imagens e que ele contou todo mundo que entrou e saiu é irreal. Tinha pelo menos também uma câmera de segurança que era operada manualmente. E o segurança que a operava estava usando a câmera para dar zoom e focar nas mulheres bonitas que chegavam. Então, das 2 câmeras que ficavam na entrada e saída do bar, uma não estava operando devidamente. Sem contar que havia outras saídas dos funcionários e saída de emergência que não eram monitoradas e por onde as pessoas, incluindo o Brian, poderiam ter saído. Já tem cerca de 250 episódios do Detetive do Sofá e eu acho que metade deles devem ser sobre desaparecimentos misteriosos.
E de todos esses desaparecimentos, eu acho que devem ter só 2 ou 3 que eu pessoalmente acredito que a pessoa deve ter jogado tudo pro alto e foi começar uma vida nova em outro lugar. E o caso do Brian é um desses poucos. E tem vários pequenos elementos que podem corroborar isso. Tem algumas redes de celular às quais o telefone dele se conectou depois do desaparecimento. Tem alguns avistamentos do Brian que são bastante críveis. Então, se um dia for descoberto ou divulgado que o Brian Schaefer está vivo, que ele está, sei lá, morando no Caribe ou alguma coisa assim, eu não vou ficar surpresa.